Boa tarde, Bahia. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Está no ar o seu programa de rádio, na TV. Muito obrigada aí pela sua companhia. Neste feriado do dia 15 de novembro, teve gente que conseguiu enforcar, teve gente que não, né, Victor Pinto? Boa tarde para você. Boa tarde, Lorena. Boa tarde a você que nos acompanha na tela da Band, também no som da Band News FM. Está acompanhando a gente também pelo nosso YouTube, Band News FM Salvador. Uma satisfação estar aqui nesta terça-feira, feriado da Proclamação da República, 15 de novembro. Quem é funcionário público, principalmente, conseguiu ter um feriadão prolongado. Desde sexta, aí, né? Desde sexta. Várias repartições públicas só voltam a funcionar a partir de amanhã. Exato. O Cine, o SAC, os shoppings também em horário diferenciado hoje, durante esse feriado. Mas a partir de amanhã, quarta-feira, dia 16, tudo volta à normalidade na contagem regressiva da Copa do Mundo. Ah, é? Já, né? Porta, sim, já, bem pertinho a Copa do Mundo. Claro, todo mundo já virou a chave, muita gente já decorando as ruas, principalmente nos bairros mais populares, né? As pessoas já pintando o chão, já vi bandeira também, concurso, inclusive, em algumas regiões. O pessoal geralmente pinta meio fio, suspende bandeirola, sim, verde e amarelo, e tem gente que tá botando placa, dizendo assim, aqui é Copa, não é política. Tem que avisar, né? Tem que avisar. Mas a gente tem que comemorar, afinal de contas, eu tô na expectativa, torcendo aí pro nosso Hexa. Pois é. Em breve, tomara, sim, sim. Depois a gente fala de outras coisas, depois tem Natal, Réveillon, Carnaval, tanta coisa, antes a posse. Vai piscar. Passar, vou. Já vai chegar. Já foi. Mas vamos lá, feriadinho, você acompanhando, na nossa companhia aqui, é um prazer ter você aqui. Vamos seguir, porque hoje é feriado da Proclamação da República. E a gente vai entender melhor essa data. Estamos aqui com o historiador Rafael Dantas. Muito obrigada pela presença, seja muito bem-vindo. Rafael, que também é ouvinte, acompanha a gente, né, Rafael? Já mandou várias mensagens aqui, também bacana. Prazer retornar a casa, um prazer reencontrá-los, queridos. Faz um trabalho tão importante de divulgação de notícias e também de história, como vamos fazer aqui hoje. Sempre costumo falar que trabalhar com esses pontos, né, discutir sobre a história, sobre o passado, é um exercício importantíssimo, porque a gente está fazendo um exercício de cidadania, pertencimento, identidade, né? E tem como unir também as outras informações do dia a dia, inclusive o jornalismo. Então, eu fico muito contente de retornar aqui e conversar com vocês. Porque no feriado da independência do Brasil, o Rafael também foi um dos nossos convidados com a Mariana Paiva. A gente debateu um pouco sobre literatura e sobre independência. Maravilhoso. Foi muito bom, muito bacana. A gente vai falar agora sobre a República. Eu queria saber contigo o que é que mudou no processo histórico brasileiro dessa transição de monarquia, a gente tinha o reinado, o imperador, para a República. Ótima questão. Antes de qualquer outra coisa, é importante a gente falar que a história do Brasil foi travada, né, ao longo desses anos, todos esses séculos, por muita luta, resistência e golpes. Acho que o que mais aconteceu na história do Brasil foi golpe, inclusive a Proclamação da República, que foi um golpe naquele período, né? Mas respondendo a sua pergunta, de fato tínhamos antes de 1889 um quadro político formado por uma monarquia. Tínhamos o Senado e tal, o imperador exercia um poder muito mais moderador, mas era uma monarquia. E o 89, né, o 15 de novembro, vai ser marcado justamente por uma deposição do imperador e uma implementação, né, com força, à força, pelos militares e a elite econômica e especialmente política do contexto do Sudeste, cafeicultora, né, para colocar os militares no poder. E aí como é que a gente volta um pouquinho no tempo para embasar essa história? O século XIX é formado por momentos bem definidos, né? Primeiro, a chegada da família real, em 1808. Década de 20, o processo de independência, né? Tivemos um bate-papo aqui sobre isso, como o nosso amigo Vitor falou, representado pelo 7 de setembro, que é muito mais simbólico e político, e o 2 de julho e outros enfrentamentos no Norte e no Nordeste, ou as províncias do Norte, como eram chamados naquele período, onde tivemos tensões, lutas, mortes, guerras. Pedro I e depois Pedro II vão representar aquilo que Vitor acabou de falar, que é a monarquia no Brasil, o Império do Brasil. São representantes de uma continuidade política, né, ainda com o link dessas famílias portuguesas, né, os descendentes dos Habsburgo, Orleans, etc., que continuam a ter esse domínio na realidade brasileira dos anos de 1800. Segunda metade do século XIX, vamos ter a proibição do tráfico de escravos,
O Sudeste já é o grande centro econômico brasileiro, o Nordeste já não está com esse prestígio, como era antes, e o café e os barões do café literalmente acabam mandando naquele contexto. Nesse mesmo momento vamos ter lutas, resistência escrava e um ponto fundamental para a gente compreender esse processo, que são os ideais republicanos. Partidos começam a ser formados, a imprensa tem um papel fundamental nesse período, porque muitos jornalistas começam a criticar essa realidade política brasileira, muitos jornais acabam seguindo, como lembra José Murilo de Carvalho em alguns livros, essas ideias mais próximas de uma ideia republicana, democrática do que monarquista, e outras pessoas que representavam oposição a Pedro II começam a se destacar. A escravidão é vista naquele período como um grande mal do Brasil, né, por muitas pessoas. Não podemos esquecer que o Brasil foi a última nação das Américas a abolir a escravidão. Isso é um reflexo muito claro de um projeto arcaico político, envolvendo inclusive uma construção de cidadania naquele período, que mostra como as coisas no Brasil caminharam com muita dificuldade, e a gente com paga muita até lentidão, hoje, não é, e Rafael? que ainda hoje a gente paga. Década de 70, 80, vamos ter um momento mais próximo a esses anos de 89, né, com a proclamação da República. E o que a gente vai ver é, de um lado, uma forte resistência, oposição à figura do Pedro II e à monarquia, e do outro lado, pessoas que começam a se apoiar na figura dos militares. Tivemos ainda a Guerra do Paraguai, que foi desastroso, inclusive, para o próprio Pedro II e a imagem monárquica daquele período, mesmo que tentasse tirar um pouquinho de prestígio daquele conflito. O que acontece no 15 de novembro de 89, como eu falei anteriormente, vai ser literalmente um golpe, onde vai pegar o Brasil inteiro de surpresa. Imagine, né, inclusive a nossa historiadora Consuelo Novaes Sampaio fala isso em um dos livros, imagine a gente estar aqui, né, conversando, aí chega uma mensagem de WhatsApp, o Brasil não é mais republicano, é alguma outra coisa. Foi o que aconteceu no século XIX, 89. Sem o Zap, né? Não, sem o Zap, né? E até o formato de informações, né, telégrafo e cartas era uma outra lentidão, né? Sim, um outro processo. daqui que chegar... Demorava um pouco. Tem inclusive alguns relatos que eu acho sensacional isso, os bastidores da história, né? Que os coronéis aqui da Bahia conheceram, né? Ficaram sabendo da informação depois de um dia, 2 dias, 3 dias. E o povo ficou assim, o imperador foi para onde? Cadê Pedro II? Aconteceu o que com ele? Ninguém sabia. As informações aos poucos, gradualmente foram chegando. E foi justamente isso que aconteceu. Os militares tomaram o poder, tivemos os ideólogos desse golpe da República, né, inclusive com ideais positivistas. Pedro II vai ser expulso do Brasil, vai para Portugal, lá na Europa, depois vai para a França, onde vai morrer. Inclusive vai ser um enterro muito suntuoso, e os militares vão tomar conta. A figura do Marechal Deodoro Fonseca e Floriano Peixoto. Essa é a história, brevemente, da nossa República, né, do 15 de novembro de 89. Para quem está ligando agora a TV, o rádio, situar aqui quem está no rádio, estamos conversando com o historiador Rafael Dantas, falando um pouquinho sobre a data, a proclamação da República. Você que está aí, ouvia no colégio, o que mesmo? O pessoal, 7 de setembro até se lembra, né? Mas proclamação da República, o que é, né, Rafael? O pessoal pergunta muito. E olha, você tocou no ponto essencial, por isso que é bom a gente bater o papo e conversar. Por que o 15 de novembro não tem essa mesma identidade que o 7 de setembro e o 2 de julho? É verdade. Porque são processos que foram formados sem a participação do povo. O 2 de julho teve a participação popular. Né? Aqui na Bahia é muito caracterizado isso. O 7 de setembro nem tanto, mas é a grande data da independência. Passou por um processo de mitificação, de ressignificação muito mais forte. O 15 de novembro foi exclusivamente traçado, né, pensado por essas elites políticas, né, e os militares que deram esse golpe. Então foi algo, o próprio José Murilo de Carvalho fala, entre outros estudiosos, muito afastado de um anseio, de uma vontade de fato popular das pessoas. É muito possível afirmar, claro que na história a gente evita fazer esse tipo de projeção, mas se não tivesse esse movimento, poderíamos ter ficado muitos e muitos anos com a monarquia. Como acontece em outros países. Como acontece com outros países, ou uma monarquia parlamentar, como já era mais ou menos naquele período, né? E um ponto, que inclusive você, né, atiçou no nosso momento primeiro, sobre essa questão do projeto arcaico do Brasil, é que a República no Brasil veio não representando de fato um projeto agregador, um projeto cidadão contemplativo para todas as camadas da sociedade.
tivemos a continuidade, infelizmente, de diversas mazelas e de desigualdades nos anos finais do século XIX e no início do século XX. A começar, Vitor, que é da política, que é um amante, que é um estudioso da política, eleição. Primeiro presidente eleito popularmente foi Prudente de Moraes, né? Logo depois tivemos a República do Café com Leite. Elite mineira, paulista e carioca ficava se revezando quem era o presidente, né? O voto de cabresto, né? As fraudes eleitorais que aconteciam naquele período eram recorrentes ao extremo. Então a República tarda de fato a construir um projeto de fato assertivo e que insere as pessoas nesse processo. Mas você tem a figura como primeiro presidente da República, desse momento da queda do Dom Pedro II para a transição da República, o Marechal Deodoro da Fonseca, e também tem aí o Floriano Peixoto rondando também essa movimentação que culminou na República, né? Rondando até demais. Inclusive, alguns anos depois ele vai atuar de forma, inclusive, muito forte, né, ditatorial, em um outro momento, que é também conhecido como um golpe naquele período, porque essas elites militares, é interessante, Vitor, você pontuar sobre isso. Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Hermes da Fonseca, marechais. Dutra, ligado ao exército. Vargas tinha um link também, né, com os militares em sua formação. E depois a ditadura militar. Os militares estiveram presentes na história política brasileira desde o começo. Não é à toa, né, que essas ameaças de golpe sempre acabam rondando. Marechal Deodoro era um monarquista, inclusive próximo de Pedro II. Ele é utilizado, tem uma série de manobras políticas e acaba sendo escolhido. E a escolha dele não é à toa, né? É proposital colocar o nome dele em evidência, né? Justamente por conta desse link e da representatividade que ele tinha naquele período. O grande marechal, assim como o Duque de Caxias teve em outros momentos, né? E o Floriano vem logo em seguida. Então essa tradição militar, nesse momento inicial da República, nos anos 80 do século XIX, será muito marcante. Eu garanto que todo mundo tem na cabeça a figura do Marechal Deodoro da Fonseca e do Floriano. Na escola eram as imagens que mais eram mostradas. Nas notas do Cruzeiro, Cruzado, nas moedas, inclusive o Marechal Deodoro, como primeiro presidente, ainda ostenta as moedas brasileiras. E isso não é sem intenção. Isso é um projeto muito claro de formação, aquilo que José Murilo de Carvalho fala, de formação das almas. Você lembra esses personagens para não esquecer a história. Agora, é claro que são personagens escolhidos, né? Nem todo mundo está ali nesses elementos de imagens, cédulas, etc. Claro que hoje em dia a gente poderia pensar em algo muito mais plural e diversificado, né? Inclusive do ponto de vista racial, de gênero e por aí vai. Mas, de fato, esse projeto de república, nesse momento, foi feito por essa elite, né, masculina, sudestina, que acaba dando o norte do país nesses anos futuros, né, no século XIX e século XX. Agora é importante falar, tenho que falar isso, por ser baiano e por gostar muito da história do Rui Barbosa, foi um personagem extremamente importante, inclusive ministro na República. Rui Barbosa foi aquele homem que sempre tentou ser presidente. Não conseguiu, mas estava lá tentando, foi ministro, inclusive suas políticas foram marcadas por algumas críticas, porque na época dele teve um encilhamento, imprimiu dinheiro demais e não tinha um lastro ouro necessário. Crise, né? Mas ele tentou. Né, atua depois em outro momento, não só como candidato, como ministro, e foi uma figura muito atuante nessa formação de um momento de ideias importante no que vem a se tornar o Brasil. Ele está completando 100 anos, até comemorações, inclusive, o museu sendo repaginado, a gente falou aqui no Boa Tarde Bahia também. Bom, Rafael Dantas, historiador, está aqui com a gente, para quem está no rádio ouvindo. Bom, Rafael, você falou de um ponto importante que a gente percebe na história e parece que eu vou voltando no tempo, nas aulas, né? Tem muitos personagens que eu só descobri na fase adulta, né? Eles foram apagados da história, eles existiram, tiveram importância e foram apagados. Tem algum na história da Proclamação da República que eu não aprendi na escola, que tem uma história que seja relevante, que a gente precise puxar aqui também para a gente voltar a aprender, porque é uma aula hoje aqui com o Rafael. Tem alguns personagens que atuaram mais nos bastidores, né, que fizeram essa composição no sentido de pensar uma ideia republicana. Eu poderia citar, como eu falei, que inclusive não é muito lembrado, mas o próprio Rui Barbosa, baiano, por conta de sua atuação no sentido das leis, do mundo jurídico e de pensar um Brasil em um viés diferente. Né? Quando a gente pensa em Proclamação da República, a gente lembra de Marechal Deodoro da Fonseca e alguns outros personagens. Mas existem outros nomes que tiveram atuação importante na consolidação dessa República, o que é mais difícil.
Dar um golpe, fazer um movimento ou qualquer outra atitude política tem suas dificuldades, mas manter aquilo que você fez é como um casamento. Não é fácil, né? Casar é fácil, agora manter o casamento Manter já é uma outra complicado. problemática. Imaginem falando de Brasil, de um país tão complicado como o nosso, onde existem confrontos, onde as coisas se misturam. Sérgio Buarque de Holanda fala, né? O público e o privado se misturam completamente. Imagine naquela época, se hoje é assim, imagine naquele período. Então, é ruim, né? José do Patrocínio, o próprio Nabucco, Joaquim Nabuco, entre outros momentos, foram personagens importantes que devem ser lembrados. Alguns artistas figuram nessa lista também, porque eles foram importantes no sentido de pensar essas marcas visuais do que é uma república. Benjamin Constant, em um momento anterior, né? Tem alguns artistas como Carlo Bruno, Pedro Bruno, etc. Estou falando, né, infelizmente, de figuras somente masculinas, porque foram os nomes que ficaram, né? Mas você, sabiamente, pontuou no início, muitos outros foram apagados ou não valorizados nesse processo. E por que isso acontece? A história no século XIX era muito restrita, voltada àquele pensamento dos grandes homens, dos grandes personagens, dos grandes líderes. Em muitos casos não se consideravam as outras pessoas, mulheres, negros, etc. Isso passa por uma ruptura, especialmente em meados do século XX, onde essa história acadêmica começa também a ver os excluídos da história. Aquelas outras pessoas que fazem a história cotidianamente, né? A gente está fazendo a história, todos os dias fazemos a história. Então isso passa por um processo de mudança, e não só o processo de independência, como da proclamação da República. É interessante também para a gente perceber como isso vai acontecendo. O próprio 2 de julho, falei isso com o Vitor na nossa conversa anterior, passa por isso, né? Era algo que não era tão visto com evidência em um momento anterior, e hoje, por conta da farta produção, acompanhamento jornalístico e acadêmico que está sendo feito hoje, já é visto a nível, né, brasileiro, nacional, com a importância que deve ser visto. Então, com certeza, outros personagens surgirão em pesquisas e em outros momentos acadêmicos. Nesse programa do feriado nosso aqui do Boa Tarde Bahia, uma aula, como Maria Lorena disse, para a gente poder, de fato, conhecer a nossa história, que é importante, faz parte do nosso pertencimento. E entender o futuro e o presente, né? Ele falou um ponto importante ali que a gente vai falar. Acompanhar o passado para a gente não repetir esses erros no futuro. Sim. Às vezes acontece de não repetir, às vezes acontece de repetir. Mas sobre a proclamação da República, Rafael Dantas, historiador, está aqui com a gente. A Bahia tem que papel na queda do imperador e na ascensão do novo presidente da República? Lembro de Consuelo Novaes Sampaio, historiadora baiana, um dos grandes nomes expressivos nas produções sobre esse momento do século XIX. De uma forma geral, o que acontece na então capital federal Rio de Janeiro, e principalmente São Paulo, a força dessa elite insatisfeita, revoltosa porque acabou a escravidão. Porque eles não queriam que tivesse acabado a escravidão. Inclusive pediram indenização. Foi por isso que o Rui Barbosa mandou queimar os documentos, aquela história que a gente sempre ouve. Porque ele pediu para os documentos serem queimados para que o governo não pagasse indenização para os senhores de escravos, que não tinham mais os escravos. Isso é século XIX, década de 80, né? E os resquícios ficaram, até como hoje, a gente né? sabe. Fato. A Bahia vivia uma situação de crise econômica nas décadas anteriores, um momento de recuperação e novamente crise. Era um lugar muito voltado para o agrário, apesar que o cacau já começava a dar sinais de importância, mineração, em lençóis, Caetité, etc. A política baiana no Senado era importantíssima. Boa parte dos integrantes do Senado eram da Bahia. Então isso mostra a força, o peso que a Bahia tinha. Mas, de fato, o dinheiro não estava na Bahia. Estava em São Paulo, estava no Rio de Janeiro, estava nessa região. Então, muitos nomes do contexto baiano ficaram fiéis ou próximos à monarquia. Não ficaram literalmente tão vinculados assim a esse contexto da República, mas não tiveram força suficiente. O projeto vencedor, articulado com a elite política e com os militares, foi o pró-República. Né? Os baianos mais conservadores ou vinculados ao Império não tiveram essa expressividade de voto. Inclusive, muitos, como eu falei no início, reagiram de surpresa. O que aconteceu? Né? O que está acontecendo? Aí depois, claro, quando a notícia se alardou, se espalhou pela cidade e pelo interior, muitos comemoraram. E claro que todo mundo político, na maioria das vezes, quer a continuidade dos seus status. O que é a política, se não diálogos, conversas, negociações para se manter na sua posição e galgar novos espaços.
Então isso foi importante nas décadas seguintes para que os políticos daquele período continuassem com a atuação local, famílias tradicionais muito conhecidas, inclusive até hoje, né, os descendentes, tiveram força nesse período de articulação. Que estão na política ainda? Os descendentes, sim. E não, antes que as pessoas comentem, muitas pessoas pensam que, por exemplo, os Magalhães, né, são de tradição familiar histórica, século XIX. Não. Eles surgem especialmente por conta somente da figura do ACM, apesar do pai ter tido um vínculo político. Mas quem cria o clã Magalhães é Antônio Carlos Magalhães, avô. Não vem antes, né? Não vem antes. Agora, famílias muito importantes naquele período, como Barreto, Calmon, Carvalho, Pinho, né, Viana, né, são figuras extremamente antigas. Que então, os Viana que governaram a Bahia na década de 60, eram também... Nosso ex-governador Luiz Viana Filho nasceu em Paris, que era vinculado ao antigo Luiz Viana do século XIX. E outros tantos tiveram atuação importantíssima até a década de 50, 60, 70. Quando a ACM chega no poder, ele é estratégico, né? Ele faz uma ruptura. Ele chega no poder por conta de Balbino, Luiz Viana, entre outros nomes conhecidos. E depois ele percebe, né, que para ele conseguir ter uma força, uma articulação importante, ele tem que romper com algumas figuras. Então ele rompe e ele vira o ACM. Ele vira o cara da política. Ele vira essa nova expressividade da política da Bahia. Os outros acabam ficando em segundo plano e tem que ficar em volta dele. É o que acontece com a vitória de Wagner no segundo momento. Porque muitos carlistas começam a apoiar o PT. A gente lembra dessa conversa, né? Então, essa disputa de imagem é presente não só na Bahia, como em outros lugares. E no século XIX, muitos, para manter essa situação de privilégios e essa negociação com o governo federal, central, tiveram que se aproximar. Isso é importante, inclusive, para a gente pensar o que acontece no início do século XX, na época de Seabra, disputando com Rui Barbosa. Salvador, em 1912, é bombardeada, né, por conta dos conflitos, as tensões que estavam acontecendo aqui, de um lado Rui Barbosa e do outro Seabra. Foi no mesmo período que tentaram colocar Jequié como exatamente. E tal. Aí o governo federal responde à altura, Hermes da Fonseca, presidente, do Rio Branco, né? Bombardeia o palácio. Imagine isso. O palácio do governo é bombardeado com uma autorização não oficial, né, mas provavelmente simbólica, né, do presidente para o general Sotero de Menezes. Isso tudo vai configurar a vitória de JJ Seabra, né, no momento seguinte, que apoiava o governo central republicano, né? Então, nada que acontece em nossa história, em nossa política, é sem razão. Tudo tem uma articulação, uma negociação importante, principalmente nesse processo da República, onde a Bahia também foi importante. Já estamos quase chegando aqui no finalzinho da nossa aula com Rafael Dantas, historiador. Você falou, Rafael, a gente já veio para a Bahia, voltou para o Sudeste. E cadê a família real depois dessa nova etapa? Cadê eles? Onde estão? Tem um livro que infelizmente eu não trouxe aqui, acabei esquecendo, que é Pedro II, Imperador Cidadão, do brasilianista Robert Crane. E ele fala justamente sobre isso. Pedro II e a família moravam aqui no Brasil, tinha casa em Petrópolis, lá no Palácio e no Rio de Janeiro também, na capital. E eles são comunicados antes do golpe, recebem uma cartazinha muito indelicada para deixar o país. Eles literalmente saem, entram no barco, cruzam o Atlântico e desembarcam em Portugal. No momento seguinte já é o golpe. É literalmente isso. Arrumam o que podem arrumar, deixam tudo aqui no Brasil. Inclusive Pedro II era apaixonado pela biblioteca dele, né? Deixa a biblioteca, deixa os pertences, as joias, etc. Levam poucas coisas e vão para Portugal. Lá eles ficam um tempo lá, são recebidos com muita festa e Pedro II, começa o itinerário de viagens, né? Ele sempre gostou de teatro, estudar, ficava lendo, estudando e em apresentações teatrais. Até falecer em momento seguinte lá na França, onde é enterrado com todas as pompas possíveis como chefe de Estado. No Brasil isso não é nem citado a nível oficial, porque tinha muito rancor, né? Sim. Propositalmente criado para que o povo não ficasse comovido, porque a República estava recém-instaurada. Então não era bom ter conflitos de pró-monarquistas nesse processo. Então a ideia era literalmente apagar a monarquia, apagar Pedro II. Tanto que os restos mortais só voltaram para o Brasil na época de Vargas, muito tempo depois, anos 30, se eu não me engano. Então o projeto era muito claro, apagar esse passado da colônia político, né?
do Império e ressaltar essa importância monárquica no contexto brasileiro. E é importante falar, aproveitando a audiência e a importância do programa de vocês, né, para todo mundo, que Pedro II, né, era uma figura com um pensamento muito assertivo em diversos pontos, né? Apesar de ser um governo monárquico, né, um projeto de monarquia que não é democrático. Ele, a figura Pedro II, era um intelectual muito sensível a diversas questões, inclusive não só ele, como outros integrantes contrários à continuidade do projeto escravista. Temos documentos que falam sobre isso, entre outras coisas no Brasil. Mas, como falamos no início, viver no Brasil não é fácil. Dialogar com as elites não é fácil. E existiam muitos interesses nesse processo. E é simbólico a gente pensar que em 88 foi o fim da escravidão. Sim. Um ano depois foi a proclamação da República. Ou seja, um recado muito claro do que acabou acontecendo. Rafael, muito obrigado por ter aceitado nosso convite de estar aqui com a gente na bancada. Já acabou, já passou acabou, rápido. já estamos nos minutinhos finais do nosso programa na tela da Band, porque a gente vai continuar o Boa Tarde Bahia na Rádio Band News FM, mas aqui, essa aula nossa aqui da Proclamação da República está chegando no finalzinho. Obrigado por ter aceitado nosso convite mais uma vez. Eu que agradeço, vocês são queridos e continuem fazendo esse trabalho tão bacana para todo mundo aqui em Salvador, na Bahia. Até a próxima. Até a gente tem que fazer um cronograma até das aulas, falar da ditadura militar, que foi um dos importante, períodos viu? mais tristes da nossa história, né? E a gente precisa reforçar, porque tem gente que esquece que é a volta desse período horroroso. Obrigada, viu, Rafael? Agradeço. Até a próxima. Um abraço. Bom, como o Victor falou, a gente segue na Rádio Band News FM, você vai seguir acompanhando a entrevista que o pessoal da rádio não viu, né? Isso foi um programa que nós exibimos aqui na televisão, o programa com o deputado estadual Tiago Corrêa, do PSDB, analisando um pouco as eleições, porque na rádio, naquele dia, a gente estava fazendo a transmissão da Copa do Mundo. O esquente da convocação. O esquente da convocação da Copa do Mundo. Então, quem não teve a oportunidade no rádio de ouvir a entrevista com o Tiago Corrêa, vai acompanhar no próximo bloco do nosso programa, na 99.1 FM e também no nosso canal do YouTube. Exatamente, a gente vai seguir aqui com outros destaques também ao longo da programação. Como o Victor Pinto falou, né, feriado prolongado, tem gente que está desde sexta aí numa boa, né, inveja, hein? E a tendência é que agora, esse restinho, final da tarde, a movimentação na BR, volta para casa, né? ferryboat, Estrada do Coco também, complicada. Teve festa em Praia do Forte, Sim. O pessoal pode estar voltando, teve show. Sim, então, hoje de tarde e amanhã de manhã, bem cedo, o trânsito provavelmente vai ser bastante carregado. Então, você já tem a ciência disso. Se tiver acompanhando a gente na tela da Band antes de ter saído, quando estiver chegando em Salvador, sintoniza que vai ter atualização aqui E na venha nossa com calma, né? Sem pressa, Calma. sem agonia, se pegar engarrafamento, faz parte. Você já curtiu, tá numa boa, porque amanhã tem mais, daqui a pouco tem Copa, tem muita coisa para viver ainda em 2022, apesar de já estar no finalzinho, né? Já acabando, o pessoal já tá esperando o 10º, né? Quando é que entra? É isso aí. A gente segue no YouTube, na Rádio Band News FM. Um beijo para todo mundo. Um ótimo restinho de feriado. Até amanhã, viu? Amanhã às 2 da tarde a gente te espera. Até amanhã. Tchau, tchau.